Vamos ver esse daqui, ó. A velha de preto que sumiu subindo as escadas da minha casa. Credo. Olá, Ana Paula, sou mais um fã do seu canal. Assisto sempre aos seus relatos, já faz uns 5 anos. Me chamo Fulano e isso aconteceu comigo em 1988, quando eu tinha 14 anos de idade. Nessa época eu morava com os meus pais. Sou filho único. Nasci e fui criado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde vivo até hoje. Naquele tempo, o bairro onde eu moro ainda não havia iluminação pública. E na nossa rua, quando anoitecia, era muito escuro, havendo apenas as luzes das janelas das casas da vizinhança que ficavam próximas à rua. Era final de tarde de um sábado de verão, estava uma tarde agradável e era período de férias escolares. Naquele dia, os meus pais estavam trabalhando. Minha mãe trabalhava de vendedora em uma loja de roupas e o meu pai trabalhava em uma fábrica de tecidos. Eu, como de costume, estava na rua com os amigos jogando futebol e aproveitando as férias, já que não havia grana sobrando para viajar, mas enfim. Como já foi relatado, quando anoitecia, ainda não havia luz na rua, nem poste de luz havia ainda. Então era costume todos irem para suas casas quando anoitecia. Então, embora o meu amigo... Ele não falou que trocou os nomes, né? Tá, eu vou chamar ele de que meu amigo. Então, embora o meu amigo me convidasse para assistir uma partida de futebol na TV, na casa da avó dele, eu agradeci e disse que eu ia assistir na minha casa, pois por volta das 8 da noite a minha mãe retornaria do trabalho e já era um pouquinho mais de 7. Então, nos despedimos e cada um foi para sua casa. A minha casa ficava a uns 100 metros da casa da avó do meu amigo. Ele entrou e eu fui caminhando, observando a pouca claridade que havia até chegar em frente ao meu portão. Eu me lembro bem que ainda olhei para frente e para trás para ver se vinha alguém, e não tinha aparecido ninguém. A rua estava deserta naquele momento. A minha casa era uma das poucas que não ficava na beira da rua, pois, embora a entrada fosse beirando a rua, quando a pessoa entrava pelo portão, havia o terreno e logo no início havia uma escada com uns 40 degraus para subir, para se ter acesso à casa onde eu morava. Apesar de não ser na Nossa, 40 degraus? Era lá em cima? É isso? Apesar de não ser na beira da rua, a casa ficava de frente para a rua, com a porta e as janelas do quarto e da sala também, tudo de frente para a rua. Bem, então eu subi as escadas, o que deve ter levado no máximo 1 minuto, e quando eu cheguei em frente à porta da sala, eu me virei e vi uma cena que eu nunca mais esqueci. Eu vi uma senhora, aparentando ser muito velha. Ela usava um vestido todo preto, meia calça, sandálias pretas, um chapéu preto com um véu preto que cobria todo o rosto. E no exato momento que eu olhei, ela estava entrando na parte de baixo do terreno, onde há pouco mais de 1 minuto eu havia passado. E ali não havia nada. Apesar de todos esses anos, eu me lembro dos detalhes, como se fosse hoje. Ela entrou caminhando lentamente de cabeça baixa, como se fosse corcunda, e quando ela chegou em frente ao primeiro degrau da escada, ela parou, levantou a cabeça e começou a subir bem lentamente os degraus. Mas agora vem o mais estranho. Nesse curto espaço de tempo que eu a vi surgir enquanto eu estava diante da porta da sala para entrar ali em casa, eu não senti medo. E nem estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu achava até então que devia ser uma vizinha minha que morava no final da rua, a dona Fulana, que era uma senhora de idade, e de longe eu fiquei achando que era ela. Eu não tive medo. Mas quando essa senhora de preto colocou o primeiro pé no degrau da escada, eu senti algo que me dizia assim: entra,
entra agora. Eu, sem entender direito, resolvi obedecer aquela voz ou aquela intuição e pensei comigo, eu vou entrar e olhar da fresta da janela. Quando ela chegar aqui, eu abro a porta e pergunto o que ela quer. Então eu entrei e fui direto espiar na janela. Mas qual foi a minha surpresa quando eu fui espiar e não tinha mais ninguém naquela escada? Mas como assim? Eu pensei que era uma senhora, aparentando uns 90 anos. Não daria tempo dela voltar, senão eu teria visto pela fresta da janela. Ela sumiu no meio da escada. Nessa hora, eu confesso que eu senti um calafrio na espinha e a minha reação foi ligar a TV, acender todas as luzes da casa e fiquei torcendo para minha mãe chegar em casa o mais rápido possível. Ela ainda demorou uns 40 minutos e assim que ela chegou, eu relatei todo o acontecido e ela acreditou em mim. Meu pai chegou mais tarde e não acreditou muito não. Ele disse que era minha imaginação. Mas eu sei bem o que eu vi. Naquele sábado de verão de 1988. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Obrigado por apresentá-lo em seu canal. Continue sempre contando relatos sobrenaturais para nós. Um grande abraço a você, ao Matheus e nas crianças. Um beijo para você. Muito obrigada. E, gente, o que será? Será que era uma antiga moradora da casa que ficou viúva? E ainda estava querendo... Essa casa... Era uma casa nova, era uma casa já que tinha sido de alguém, né? Será que era o fantasma de alguma viúva? Sei lá, a viúva negra. Não sei. Vamos ver aqui mais bem. Que é este daqui. A casa bem assombrada da minha avó. E entre parênteses aqui, o cavalo fantasma. Vamos ver. Como vai, Ana e assombrados? Cá estou eu para mais um relato pessoal. É um moço que nos conta. A minha família costuma viajar para o interior do Vale do Paraíba no final do ano. Ou os nossos familiares vinham de lá até a minha casa. Como já relatei no relato A Velha no Guarda-Roupas. Ai, gente. Será que eu contei? Será que eu lembro desse relato? Bom, não sei. Era uma verdadeira festa. Eu lembro com muito carinho dessa época. Nossa mãe arrumava nossas coisas naquelas malas antigas que só viam a luz do sol nessa época mesmo. E olhe lá. Era o meu tio quem fazia o transporte da trupe toda, numa bela Brasília amarela, que era o xodó dele. Pois bem, ia a minha mãe, as minhas duas irmãs, o meu irmão, a minha tia, a minha avó, meu primo, meu pai e o meu tio no volante. Sim, Ana, parecia aqueles carros de palhaço, que não para de sair gente de dentro. Mas eram outros tempos, né? Nem era exigido cinto de segurança. Eu mesmo, por exemplo, ia no colo da minha mãe no banco da frente. E tinha criança também, quando tinha espaço, ia no porta-malas, olhando bem ali no vidro traseiro. Se tivesse uma colisão traseira, era a morte na certa. Mas, a gente ia. Ai, ai. Continuando aqui. Como éramos todos pequenos, minha mãe levava lanche, pois a viagem durava umas 2 horas. Então, no meio do caminho, parávamos no acostamento para lanchar, o que é uma delícia. Pão com mortadela e tubaína. Ai, amo. Apesar de ter se passado mais de 30 anos, mesmo naquela época, a cidade da minha avó era bem pitoresca. Parecia que tinha parado no tempo. Quando se entrava na cidade, você não tinha dúvidas de que estava mesmo no interior. A casa da minha avó era bem velhinha, mas tinha um grande quintal com uma mangueira à esquerda da porta da cozinha, daquelas de manga-espada, bem característica da região, mas nunca fui muito fã, admito. Uns pés de milho logo à frente, e guardem esse detalhe. Um poço artesiano quase no meio do caminho, e já do lado direito tinha um enorme abacateiro que chegava até ultrapassar a altura da casa,
que, para nossa alegria, tinha uma corda pendurada nele, para nos balançarmos feito macacos ali. Para criança da nossa idade, aquele quintal interiorano era perfeito, mas só durante o dia, pois à noite aquilo era um breu só. Ninguém se atrevia a ir lá à noite. No máximo ia até a varandinha. Por mais de uma ocasião, olhando pelas frestas da velha porta carcomida da cozinha, eu vi 2 olhos amarelos brilhantes bem na direção do milharal. Minha mãe dizia que era um gato, mas não dava para ser, pois aquilo zigue-zagueava de um canto para o outro e alternava a altura. Então, só se o gato fosse um caranguejo, para conseguir ficar andando de um lado, para conseguir andando de lado e manter os olhos virados para frente, apontados para a porta. Se a coisa se resumisse a apenas aquilo no quintal, tudo bem, mas não. As coisas também aconteciam dentro da casa. Era uma casa antiga, como o telhado Era uma casa antiga com o telhado muito alto, sem forro ou laje, então dava para ouvir tudo o que acontecia nos outros cômodos da casa. Em algumas raras ocasiões, se você tivesse o infeliz azar de acordar no meio da madrugada, você conseguia ouvir, vindo da cozinha, uns beijinhos. Isso mesmo, era uma sequência de estalinhos, como quem chama um animal, tipo assim, eu acho. Mas a coisa não parava por aí, porque depois desses beijinhos, dava para ouvir sons de cascos de cavalo batendo contra o chão vermelho, encerado, tipo de dentro da casa. Calmamente, você escutava esse casco de cavalo andando por ali, como que tivesse sido atraído pelo som daqueles beijinhos. Compassadamente, o som partia da sala e ia em direção à cozinha. E quando chegava lá, os sons dos beijinhos paravam. Então se ouvia 2 batidas do casco no mesmo lugar e parava também. Segundo disseram a minha avó, o antigo dono da casa era um senhorzinho muito apegado a um pangaré que ele tinha. Durante o dia, o pangaré ficava no quintal, mas à noite, o velho não pensava 2 vezes e trazia o animal para dentro da casa. Segundo essas mesmas pessoas, ele sentava à mesa para tomar café e chamava o dito cavalo também, justamente fazendo os sons de beijinhos. Tipo, o animal ia até ele, pois praticamente não tinha uma parede dividindo a sala da cozinha, e chegando lá, recebia um mimo do dono. Por esse motivo, meu avô pagou muito barato pela casa, pois ninguém ficava lá. Curiosamente, numa certa noite, eu acho que os 2 fantasmas estavam brigados, pois depois dos beijinhos, ao invés do pangaré fazer o seu habitual itinerário até a cozinha, parecia que ele ficava somente rodeando ali na sala. Até que eu ouvi da minha avó: Pai, acorda, pai. O cavalo. E ele retrucou: para de bestagem, mulher. Daqui a pouco para. Meus avós tinham esse costume. Às vezes ela chamava ele de pai e ele chamava ela de mãe. Com o tempo, eles acabaram se acostumando aos eventos enigmáticos. Somente em uma certa ocasião a minha avó disse ter voltado a ter medo, pois num certo dia disse que estava já tarde da noite lavando a louça e num dado momento ela ouviu o dito beijinho e ela estranhou, pois não estava nem perto da meia-noite ainda. E quando ela se virou em direção à sala, sentiu nitidamente algo dar uma bufada na cara dela. Ela não pensou 2 vezes, largou a louça do jeito que estava e com a mão ainda molhada zarpou para o quarto, onde já se encontrava o meu avô, e foram dormir. Bom, espero que tenham gostado de mais esse relato e até um próximo. Abraços, Ana e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que a bufada foi do cavalo, devia estar ali perto. Ele veio tipo assim, sabe? Ai, gente, então, não era uma assombração que fazia mal. Mas será que o senhorzinho ainda morava ali com o cavalo dele e repetia o hábito?
em espírito ou aquilo tudo era uma impressão? Ocorria todas as noites? Interessante, né? Olha só. E é interessante que o que eles ouviam bate com a história que aconteceu ali, né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar beijinho. As entidades tiraram uma maledite da nossa vida. Olá, Ana, espero que esse e-mail encontre todos vocês bem. Meu nome é Fulana, tenho 22 anos e moro no interior de São Paulo. Desculpe qualquer erro sobre as entidades e sobre a religião. Eu ainda sou nova nesse mundo, mas sou grata pelo que eles fizeram por mim e pela minha família. Todos os nomes estão trocados. Ok. Esse relato ainda vem acontecendo nas nossas vidas, mas graças às entidades Caboclo Pena Verde, ao Baiano e Xangô, as coisas estão voltando ao normal. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Tudo começou com meu irmão, de 15 anos. Ele conheceu a Maledite, de 16 anos, e os dois começaram a namorar. Até aí tudo bem. Mas o meu irmão, de um menino doce e calmo, virou um bicho. Parecia que estava usando até substâncias ilícitas ou coisas do tipo. Sabemos que ele não usou, só que ela tentou fazer ele entrar nesse mundo várias vezes, já que ela usa. Ele realmente estava fora de controle. Parece que a menina fez uma amarração ou algo do tipo, porque ele literalmente, porque ele ficou cego por ela. Ele peitava o meu pai, por várias vezes tentou até agredir a minha mãe. Tivemos vários problemas sérios por conta dessa maledite que mexeu totalmente com ele. A minha amiga já frequentava alguns terreiros de Umbanda e me chamou para ir junto numa sessão de um que tem na nossa cidade. Eu fui e chamei a minha mãe para ir junto, pois mesmo sendo católica, ela respeita outras religiões e era gira de caboclo. Fomos às 3 e esperamos a nossa vez. Fui atendida e pedi ajuda para tirar essa maledite das nossas vidas. Ele pediu para acender uma vela para Xangô, entidade que sou filha, e pedir por justiça, e disse que iria dar uma lição no meu irmão, só que no mundo espiritual, e qualquer coisa era só chamar por ele. Minha mãe pediu para outro caboclo benzer as roupas dele, e vida que segue. No começo não fez muito efeito, mas aos poucos eles foram se afastando, e o meu irmão foi voltando a ser aquele menino doce de sempre. Ele mudou da água para o vinho, como se tivesse tirado uma venda que deixava ele cego para as ações que ela estava fazendo, que ela estava tendo. Voltei novamente com a minha amiga no mesmo lugar depois de 3 semanas ou um mês. Nessa noite era a gira dos baianos. Assim que fui atendida, ele segurou meu pulso, a médium caiu para frente, sem me soltar, e por alguns segundos a entidade parecia ter saído do corpo. E logo que ele voltou, me olhou e disse: "Eu tirei uma cobra da sua casa. Ela estava escondida, fazendo assim." E aí ele balançava o dedo, igual a cobra faz com o rabo, sabe? Ela estava fazendo assim. Depois daquela noite, as coisas melhoraram mais ainda. Meu irmão esqueceu da maledite, seu comportamento está bem melhor e nunca mais nem vimos ela. Eu espero que continue assim. Eu agradeço a Xangô, ao Caboclo Pena Verde e o Baiano que ajudaram a minha família a ter harmonia novamente. Beijos aos Rampirinhos, a você e ao Matheus. Muito obrigada por ler este relato e desculpe qualquer erro. Amo as noites de maledite, são os meus dias favoritos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, essa cobra que o Baiano, ele pegou no braço dela, pum, saiu, depois voltou e falou que fui tirar uma cobra da sua casa, ela estava escondida fazendo assim. Era uma cobra física, era uma cobra espiritual que foi colocada lá, sabe-se lá, né, pra quê? Ou
é um sentido figurado para falar que ele tirou a maledite da vida deles, que ela estava lá pronta para atacar, né? O que será? Bom, fato é que deu certo. E olha só, então provavelmente essa moça estava fazendo alguma coisa para ele, porque não é normal, né, a pessoa virar tanto assim, peitar o pai, tentar agredir a mãe. Como ela diz, um menino que sempre foi doce, calmo, né? Bom, pessoal, então e o primeiro relato é este daqui. Coincidência? Halloween. É uma moça que nos conta. Vou contar hoje uma história que aconteceu com meu pai, já falecido, em 31 de outubro de 2017, sim, no Halloween. Essa data nós estávamos na Irlanda nesse dia. Uns anos antes do meu pai falecer, nesse dia, talvez 1, 2 ou 3 anos antes, lembro-me que em um dos Halloweens eu acordei de madrugada para beber água. Eu sempre fui muito sensitiva, eu via coisas, sentia coisas também, era assustador. Nesse dia eu me levantei da cama com muito medo do escuro e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando cheguei lá, tinha um adesivo colado no filtro de barro, que eu mesma tinha colado uns dias antes, porque eu achei bonito e ninguém reclamou. Esse adesivo era do Aladim. E ele começou a falar comigo dentro do adesivo. Hã? Eu não lembro das coisas que ele me disse, mas lembro que ele me colocava medo. Aí eu senti uma presença horrível atrás de mim, atrás da porta da lavanderia. Caí no chão assustada e tremendo, porque eu sabia que tinha algo ali através da visão da cozinha para a lavanderia. Foi quando meu pai chegou, do nada, na cozinha, para buscar um copo d'água também. Aí eu não falei nada do que aconteceu por medo dele não acreditar em mim. Mas olha, se eu não me engano, o Aladim estava falando algo ruim, como se algo fosse acontecer com a minha família. Eu não me recordo muito bem. E foi isso. Achei muita coincidência, resolvi compartilhar com vocês, já que isso se passou no dia do Halloween. Essa coisa do Aladim foi no dia 31 de outubro e o meu pai morreu depois de um tempo, também no dia 31 de outubro. Entendi. Será que ele estava dando algum tipo de aviso? Será que tem relação com essa data? As coisas, o lado de lá está mais próximo do lado de cá, o véu que separa os dois mundos está mais fino, né? Eles dizem que é uma época também, na quaresma eles falam disso também, não é? Mas é uma época onde os espíritos vêm para o lado de cá, algo assim? Bom, não sei. Será que ele falou algo relacionado? Ela não lembra direito mais ao pai dela. Será que foi um aviso? Será que foi algo maldoso? Mas, gente, falou através do adesivo do Aladim. Olha só, usou aquilo, talvez, né, para se comunicar com ela, mas estava ali, ela sentia a presença. Esse daqui requer a lembrança de um outro relato, que depois vocês podem ver lá, que eu também não tô lembrando, gente, direito. Bom, mas vamos lá, ó. Corrida perigosa, aparição a 140 km por hora. O lado da história contado pela bonequinha. Quem lembra aí desse relato? Corrida perigosa, aparição a 140 km por hora. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Bom, primeiro devo explicar o que aconteceu. Alguns meses atrás, você leu um relato que eu enviei sobre uma aparição que foi vista durante um racha, em que no momento do ocorrido eu estava com uma determinada pessoa, a bonequinha. O vídeo e a história repercutiu tanto que foi parar em outros canais e sites de terror. É? Olha, tanto que chegou aos ouvidos dela. Então segue a versão dela dos fatos e o link do vídeo que você contou a minha versão. Ai, meu Deus, eu preciso ver. O título, para quem quiser ver depois, eu não sei, eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui, talvez, né? Com o relato, mas vamos lá.
Corrida perigosa, aparição a 140 km por hora. Oi, Ana, aqui é a bonequinha. Sim, eu que tive que ligar para ele, pro fulano, que contou esse relato. Bom, acho que eu vou começar do começo, né? Eu conheci esse cidadão na faculdade. Ele cursava Direito e eu Fisioterapia. O pessoal do curso de Direito na faculdade que nós cursávamos, eles eram vistos como pessoas medidas e pretensiosas. Não estou dizendo que isso é uma regra de quem cursa Direito, tá? Porém, havia um único espécime entre eles que se diferenciava do habitual. O cidadão em questão, todo tatuado, cheio de piercings no rosto, juro, nunca fez meu tipo. E confesso que nem imaginava um dia ter a hipótese de conversar com ele. Até o dia que o meu melhor amigo fez alguma coisa que eu não me lembro, que gerou uma confusão com o tatuado em questão. Os alunos da minha turma não eram tão diferentes dos alunos de Direito, não. O tatuado não agrediu ele nessa confusão, mas ficou segurando ele e puxando a cueca dele. Sim, isso em uma faculdade, tá? Um adulto praticando esse tipo de coisa em outro adulto. Eu fiquei furiosa. Sempre odiei esse tipo de comportamento. E no momento que eu vi aquilo, eu fui correndo em direção ao incidente, pronta para falar horrores pro tatuado. Porém, no momento em que eu cheguei, ele ficou com cara de bobo, me olhando enquanto segurava o meu amigo pendurado pela cueca dele. Ele soltou meu amigo e continuou com aquela cara de cachorro pidão. E depois de eu ficar falando, quando uns 10 minutos, eu acho que ele nem estava ouvindo o que eu estava falando. Fiquei uns 10 minutos falando. Aí ele olhou para mim e disse, oi. Eu confesso que eu fiquei meio boba e até balançada por ele na hora. Mas eu estava tão furiosa que nem me dei conta. Cortando todo o blá blá blá, flores e chocolate, e quase um mês de convites para sair, um dia acabei aceitando. Após um tempo de insistência minha, consegui que ele me apresentasse os amigos dele. Estava apaixonada, mas mesmo assim eu queria saber onde eu estava me metendo. Então ele me convidou para um dos rolês dele com os amigos. Já achei estranho quando ele disse, passo na sua casa meia-noite. Gente, que tipo de passeio começa à meia-noite? Pois bem, ele chegou atrasado do horário marcado. O local do passeio era longe e fomos conversando durante todo o trajeto. Ana, quando eu cheguei, eu fiquei assustada. O bar parecia uma nuvem negra. Todos estavam de preto. E aquele rock alto tocando, eu não consegui ficar muito tempo e após uns 20 minutos, disfarçadamente, eu pedi para ele me levar para casa. Ele informou aos amigos dele que estavam indo embora. Achei muito bacana e o companheirismo de todo mundo ao se prontificar para irem todos juntos. No início do trajeto, entramos em uma rua pertencente a um bairro nobre de São Paulo, uma pista larga. No geral, estávamos em 8 pessoas divididas em 4 carros. Os rapazes e as namoradas deles. E no carro do tatuado, eu e ele. Um dos amigos dele deu a ideia estapafúrdia de apostarem em uma corrida. Ideia essa que foi aceita de imediato por todos. E eu fiquei tipo, oi? O que eu penso não importa? Antes de começar a brincadeira irresponsável deles, eu pedi ao tatuado que não participasse daquilo. Eu usei a desculpa que eu tinha medo. E de fato eu tinha, né? Mas naquele momento o meu medo maior era ele acabar se machucando. Apesar da aparência bruta dele, eu estava morrendo de medo dele se machucar. Ele, sem questionar, acatou o meu pedido e ficou para trás, sem fazer o menor esforço de conseguir uma boa colocação naquela tolice. Creio eu que, no primeiro minuto da tolice, já ocorreu algo estranho. Eu olhei para o meu lado direito e pela janela pude ver uma mulher correndo de 4 ao lado do nosso carro. Ela usava um vestido muito transparente, fino, de forma que dava para ver todo o seu corpo desnudo. Era magra, cabelos vermelhos, com a boca aberta, além do normal, do que uma pessoa comum conseguiria, como se tivesse com o maxilar deslocado.
No mesmo instante, ela acelerou correndo em direção ao carro que estava na frente. E no meio desse caminho, passando pelos outros 2 carros que estavam no meio de forma... Peraí. E no meio desse caminho, ela passou pelos outros 2 carros que estavam no meio de forma muito rápida. O torso dela se deslocou, fazendo uns 180 graus, continuando correndo de 4, porém com a barriga para cima agora. Ela fez assim e começou a correr que nem um exorcista. Misericórdia! Desse momento em diante, eu fechei os olhos e eu não vi mais nada até chegarmos na casa da namorada de um dos amigos dele. O resto da história, a partir desse ponto, você já contou no seu vídeo que eu deixei no link acima. O moço que tá falando, né? Bom, eu li todos os comentários do primeiro vídeo quando ele mandou a versão dele. E respondendo para quem o encorajou a me ligar, ele não ligou. Fui eu que entrei em contato com ele. E novamente, para todos que ficaram se perguntando, sim, estamos juntos. E estou esperando uma mocinha que já está com 2 meses. E ele continua igual. Porém, posso contar um segredo para vocês? Sim, ele é um pitbull na rua e um poodle dentro de casa. Se eu levanto o tom de voz com ele, já é motivo para ele ficar emburrado o dia inteiro. Eu acho que eu entendi a frase, não se deve julgar um livro pela capa. Muito obrigada pela atenção, eu amei o seu canal, mas eu não vejo muito porque eu tenho muito medo. Mas ele continua viciado em todos os seus vídeos. Ele continua me chamando de bonequinha. E acho que essa união, que já era para ter dado certo, só foi possível graças ao seu canal. Ele me disse que você não expõe ninguém no seu canal. Então, segredo nosso. Mas não veio, tá? Não veio. Ela falou que mandou uma foto, mas não veio. Bom, que legal. Mas peraí, vocês voltaram? Então, por conta do relato? E aí vocês estão esperando um bebê? Ai, que legal! Muito bem, parabéns! Ai, gente, muito bom. Agora quero relembrar esse relato, mas eu lembrei, mas eu queria agora relembrar mesmo pela versão dele. Vocês lembram desse negócio tenso, desse bicho correndo do lado do carro? Meu Deus, imagina a cena! Peraí, eles também... Agora que eu não lembro, os outros também viram? Meu Deus. Sim, aí acho que a menina até tava passando mal, sei lá o quê. Bom. Hein? Credo. Cadê vocês? Olha só que legal, assombrado. O lencinho de Nossa Senhora. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, tudo bom com você? Tudo jóia. Que 2022 traga as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora e do Santo Padre Pio sobre você, sua bela família, seus bichinhos e a todos do canal. Que venha um ano de vitórias. Isso aí, amém. Cadê? Aqui, achei. Vou te enviar um relato muito legal, desses que sempre acontecem comigo. Eu sou uma pessoa abençoada, sabe? Isso é fato. Apesar de ter tido um ano muito desafiador, duro, cheio de exigências emocionais, profissionais, familiares, lutando contra uma depressão que me acompanha há tempos e teve ali o seu apogeu no final do ano passado, após uma intensa crise de estresse, eu venço e luto todos os dias, com a proteção de Nossa Senhora e de todo o mundo espiritual. Muitos não acreditam nos relatos que enviamos, mas eles, para mim, são como remédio que tento dar para as almas aflitas e mostrar que há um Deus que tudo sabe e nunca mesmo nos desampara. Há alguns dias, em um ambulatório, em uma cidade vizinha, muito cansada, a depressão faz isso, Ana, ela nos tira a energia. Mas eu luto mesmo contra esse desânimo. Então, muito cansada, atendi uma paciente. Não sei porquê,
mas ela me perguntou durante a consulta se eu era católica. Eu disse que sim, com toda a convicção. Inclusive, disse a ela que mais ainda concentrei-me nessa religião após um sonho que tive com Nossa Senhora. No sonho, Nossa Senhora, muito linda, com um manto azul celeste, olhou-me nos olhos e disse assim, vou transcrever aqui o que eu entendi, ok? Ela me olhou nos olhos e disse assim, fulana, sossegue o facho na religião católica, pois nessa existência ela é que te fará muito, muito bem. Aí eu acordei assustada e resolvi seguir o conselho de Maria, a Mãe de Deus. Eu tinha mania de ficar... acho que de ficar lendo ou procurando casos sobrenaturais tenebrosos na internet e depois eu tinha medo. E aí eu entendi o recado que ela me enviou perfeitamente. Bom, mas voltando aqui ao caso da paciente, após eu confirmar que sim, eu era católica, ela abriu a bolsa e me deu um presentinho. Era um saquinho plástico com uma oração, uns dizeres e um lencinho de pano. Ela me disse que eu iria precisar. Eu fiquei muito agradecida e perguntei o que significava. A paciente contou-me que esse lencinho estava bento e foi passado na imagem de Nossa Senhora de uma igreja. Olha, eu não sei onde, mas diz que ocorriam muitos milagres perto de Rio das Pedras, onde trabalho. Bom, ela me disse que era um lencinho especial e que graças aconteciam ao usá-lo. Eu achei muito interessante, agradeci muito e terminei a consulta. Ao sair, ela me perguntou, a senhora tem uma avó falecida que cuida muito da senhora, sabia? Eu fiquei de boca aberta, pois eu já enviei, inclusive, relatos para você falando sobre isso. E esta semana eu sonhei com ela. Aliás, sempre que sonho com a minha avó, ela vem me avisar de alguma coisa ou vem chamar minha atenção para algum fato. Isso é tão real e juro por tudo que é mais sagrado que é a mais pura verdade. Antes de sair, a paciente disse, não se preocupe, ela te ajuda muito e Nossa Senhora está sempre contigo. Eu achei tudo isso muito misterioso. Realmente, eu passava por um estresse grande relacionado a uma viagem que não se concretizou, problemas com a empresa do meu marido, sintomas físicos indefinidos, pesadelos. Eu não sei como aquela paciente percebeu, pois nada disse, eu nada disse a ela, né? Era a primeira consulta dela comigo. Bom, passados alguns dias, 3 dias após o ocorrido, eu estava meio atrasada, pois consegui um horário para fazer finalmente as minhas unhas e pintar os meus cabelos. Nem consegui arrumar o meu cabelo no final do ano, sabe? Eu pintei com uma cor ali, eu mesma, e ainda deu errado. Fiquei com o cabelo ruivo, só para descontrair, tá? Contei isso aqui. Bom, deu tudo errado, acabei ficando ruiva sem querer. Bom, só que antes de sair de casa, passei um filtro solar no rosto, porque eu tenho alergia. Eu tava com tanta pressa que eu nem vi direito. Só que antes de sair de casa, passei um filtro solar no rosto. Você passou o filtro que você tem alergia. Não era para passar esse, era para passar um outro, mas na correria você acabou passando aquele que você tem alergia, é isso? Eu tava com tanta pressa que nem vi direito. No caminho, dirigindo, meu olho começou a coçar. Eu nem conseguia enxergar direito. Eu não achava um papel na minha bolsa, nada. Eu queria limpar os meus olhos, que não parava de lacrimejar e arder. Aí eu abri uma bolsinha onde guardo uns tercinhos, que estava lá no fundo da minha bolsa, e achei o lencinho de Nossa Senhora. E passei ele mesmo. Mas passei com o intuito de limpar o olho mesmo, sem nada muito místico, muito só mesmo para enxugar ali e limpar o olho, sabe? Depois comecei a sentir um forte cheiro de rosas. E um detalhe, eu estava dirigindo, tá? Eu tive que encostar em frente a uma padaria
pois foi o primeiro lugar que eu achei uma vaga, pois eu não estava enxergando nada. Na mesma hora, eu juro para você, a coceira parou. Os olhos pararam com aquela fotofobia e o cheiro perdurou, o cheiro de rosas perdurou por uns 5 minutos ali. Ana, depois, ao colocar o lencinho de volta no saquinho, eu fui ler a oração. Disse que esse lenço estava abençoado, para que usássemos sempre que precisássemos e que algumas pessoas relatam efeitos misteriosos quando usam o lenço, como, por exemplo, cheiros, visões, sono e por aí vai, quando usam esse lenço, né? Eu não tinha lido nada disso antes. Não havia como ter sido influenciada por isso, sabe? Sugestionada. O fato é que os meus olhos melhoraram imediatamente. Consegui chegar ao salão e nem vermelhos eles estavam mais. Eu não sei explicar. Só sei que tenho a mais absoluta certeza de que aquele perfume era de rosas. E mais uma vez, Nossa Senhora estava comigo. Vai que eu causasse um acidente, não é mesmo? Eu realmente agradeço todos os dias pelas bênçãos derramadas sobre mim e luto para ter energia todos os dias. Quem pensa que depressão é doença de preguiçosos, que ela não existe, por aí vai, não sabe a aberração que diz. A ignorância também é uma doença, viu? Eu desejo a você muitas bênçãos e que eu consiga realizar a minha viagem tão sonhada. Nada deu certo. Eu fiquei muito triste, pois eu trabalho muito e eu tinha um sonho e o sonho não se realizou. E isso foi assim o estopim de tanto estresse. Mas Deus tudo sabe, não é mesmo? E conseguirei pisar em uma praia e tomar um banho de mar ainda esse ano. Felicidades e que Nossa Senhora os proteja e a todos os assinantes deste canal. Muito obrigada, um beijo para você. É muito interessante, né, esse lance das coisas bentas, da fé. Mas o interessante é ver que, assim, ela pegou o saquinho com o lencinho, agradeceu tudo, mas naquele momento ela pegou ele como o primeiro objeto que ela viu realmente só para limpar o olho. Ela não estava com uma intenção, com não sei o quê, mas foi colocada uma intenção naquele objeto. Então, eu acredito que assim como algumas pessoas amaldiçoam algumas coisas, não põe lá, né, põe o feitiço aqui, aí eu vou nos relatos de Maledite, eu coloquei um feitiço aqui, que a hora que ela... E aí eu tô trazendo esse presente especialmente para você, sabe? Que é para trazer não vou falar palavrão, mas para trazer a porcaria para dentro de casa, né? E aí, tanto que as coisas começaram a ficar ruins, aí de repente você chama ali um sensitivo, um padre, um pastor, alguma coisa, e fala, você ganhou alguma coisa de fulano? Falou, ganhei este objeto. Pois jogue fora, isso está te trazendo, sabe? Então, assim como as pessoas põem algo ruim, encalacra ali alguma coisa, deixa ali magiado para fazer mal para os outros, fazer alguma coisa, também é possível o contrário. Você jogar uma bênção num objeto, abençoá-lo para fins de cura, para fins de... E aí também dá para as pessoas. Se uma coisa ruim é possível, o bom também deve ser. Então, por isso que eu falo, ela naquele momento, ela não botou aquela intenção dela ali. Ela só pegou uma toalhinha para enxugar o olho. Mas aquela toalhinha tinha uma intenção focada nela. Então, por mais que ela não estivesse pensando nada no momento, que este lenço cure os meus olhos. Não, ela só catou ali e enxugou. E veio tudo aquilo, o olho melhorou, até ela falou, gente, mas sabe? É interessante pensar nisso. Até eu lembro de um outro relato que uma moça disse que estava fazendo um bolo e pensou justamente nisso. Ela falou, gente, tanta gente faz comida para fazer mal para os outros, né? Põe aquela intenção ruim, sei lá, na comida. Aí fiz especialmente para vocês, sabe aquelas coisas? Ela falou, e se eu colocar bênção nesse bolo que eu tô fazendo? Aí ela começou a fazer o bolo e falou, que quem comer desse bolo, que seja abençoado, que não sei, só jogou coisa boa ali naquele bolo. Só que aí eu não lembro a continuação do relato, se vocês lembrarem, mas eu sei que alguma coisa aconteceu que realmente
deu certo, vamos dizer assim. Não sei se estava acontecendo alguma coisa de ruim com a pessoa, a hora que ela comeu o bolo, ela falou que melhorou, alguma coisa do tipo, sabe? E ela quis dizer isso, que assim como você coloca coisa ruim, por que não colocar coisa boa, né? Nas coisas aí. A fé também é muito importante, é muito interessante todas essas coisas que acontecem, esses mistérios. E o cheiro de rosas, gente, muito legal. O que era que corria em volta da casa? Ai, credo. Não era às 3 da manhã também, né? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem com você? Sou fanzaça do canal, sempre ouço os relatos há anos, mas é a primeira vez que eu venho até aqui para contar algum dos que eu tenho comigo. O que venho aqui relatar hoje aconteceu com a minha família quando eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 28, em 2023. O relato não citará nomes. Bom, vou começar contando um pouco sobre nós, para fazer mais sentido. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou a mais nova e a idade deles é bem distante da minha. Eu fui a rapa, como dizia o meu pai. Então, como eu tinha 12 anos, os meus irmãos já eram adultos e trabalhavam na época. Minha irmã já era casada, então éramos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão do meio, minha avó, que havia adoecido e morava conosco, um tio meu por parte do meu pai. Éramos muita gente, só eu de criança. E por ajuda de Deus e um esforço do meu irmão mais velho, nós compramos um terreno. Com muito tempo de espera e com a ajuda da igreja e de verdadeiros amigos, conseguimos construir a tão sonhada casa, já que a vida toda os meus pais moraram de aluguel. Era uma casa simples, inacabada, com 3 quartos, ainda sem muro, mas com uma cerca de arame farpado de 1,5 m que o meu pai sempre fazia questão de esticar. Guardem essa informação. Mas que era a nossa felicidade. A primeira noite, nem dormir nós conseguimos. Ficamos falando uns com os outros de um cômodo para o outro de tão felizes. O único problema era o ambiente do bairro. Era meio afastado e na época quase não havia casas por aqui, nem iluminação pública. A noite era um breu, um escuro e muito silencioso. Com o tempo fomos notando coisas estranhas. Vultos, sombras, todos viam, mas fingiam que nada acontecia. Até que uma certa noite nós escutamos um pulo alto dentro do quintal e pisadas muito fortes. Logo minha cachorra ficou louca lá fora e começou a correr a toda velocidade atrás daquilo que estava lá fora. Aquelas pisadas, correndo violentamente, faziam um barulho tão alto, Ana. Era como se fosse algo muito pesado e a minha cachorra atrás. Aquilo corria em volta da casa e ela sempre atrás, muito brava, latindo. Não era como uma pessoa correndo, era como um cavalo, só que não havia aquele som do trotar com as 4 patas, entende? O som era como cascos, mas em 2 patas. E não tinha nenhuma respiração ofegante de alguém que corria muito rápido. Afinal, corria mais que a cachorra. Era só o som das pisadas. Era um verdadeiro enigma. Mas o enigma maior foi na manhã do fato acontecido. Nós levantamos e diretamente fomos investigar o entorno da casa. No chão, que era de terra vermelha batida, Ana, não havia sequer uma pegada. Só havia alguns pequenos rastros ali que era da minha cachorra, na época. E a cerca completamente esticada, como meu pai sempre mantinha. Ficamos sem entender nada, mas a única coisa com que todos concordávamos era que era som de cavalo. Um cavalo com 2 pernas. Era a melhor comparação que tínhamos. Aquilo começava sempre pela madrugada, quando todos já estávamos em sono profundo. E isso durou por alguns dias, esse fenômeno, digamos assim. Enfim, Ana, até hoje não sabemos o que acontecia. Meu pai faleceu em torno de 2 anos depois do fato. Ainda moro aqui, no mesmo terreno onde presenciamos esse ocorrido. E vários outros que devo contar em próximos relatos. Hoje o bairro é bem povoado. Separamos o terreno que é de esquina, geminamos a casa para eu e meu irmão morarmos e o meu outro irmão fez uma casa nos fundos.
Foi uma experiência que jamais irei me esquecer. Eu conto a vocês agora, mas olhando para a janela do lado de fora, sabe? E me lembro disso como se fosse ontem. Um beijo no coração para você e sua família e até o próximo. Beijo para você, muito obrigada. Então, minha mãe já escutou cavalo ao redor da casa, mas era de 4 patas mesmo, cavalo. E, se não me engano, meu pai conta que uma vez no sítio eles escutaram barulho de cavalo ao redor da casa, mas eles só falam isso, que era um barulho de casco, de cavalo. Só que no dia seguinte, quando eles foram olhar, havia pegadas, como se fossem de cascos, mas era como se fossem de 2 pés e não de 4. Eram tipo as pegadas de 2 pés, como se fosse de um... Era um casco, não sei se era de bode ou de cavalo, mas era 2. Mas tinha pegada. Então, vai saber o que essas coisas que rodeia, né? E o cachorro ainda latindo atrás daquilo. Então tinha alguma coisa, mas não deixou pegar. Ah, sei lá. Mistérios das casas mais afastadas, dos sítios. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.